A primeira reunião do dia da equipe de transição aconteceu pela manhã, com a presença da presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, e com o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi. O objetivo do encontro foi formalizar o convite para a participação do MDB no processo de transição. Nós achamos muito importante ter os partidos formalmente, institucionalmente, nesse processo. Para a gente já discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que que podemos ter, enfim. Nós temos grandes líderes e todos vão ser consultados, vão participar dessa decisão. O que eu posso dizer que há um espírito colaborativo muito grande no MDB. Fiz algumas ponderações à presidente Gleisi, principalmente no que diz respeito a algumas pautas que são caras ao MDB, como, por exemplo, a reforma tributária, que é um dos assuntos que nós nos debruçamos nos últimos 3 anos. Durante a tarde, 3 portarias que marcam o início dos trabalhos do governo de transição foram assinadas. Os documentos criam o gabinete de transição com 4 coordenações e 31 grupos técnicos de áreas consideradas prioritárias, como saúde, educação, cultura, segurança pública, meio ambiente e assistência social. O coordenador geral do governo de transição é Geraldo Alckmin. O deputado Floriano Pesaro será o coordenador executivo, a deputada Gleisi Hoffmann será responsável pela articulação política e Aloysio Mercadante será o coordenador do grupo técnico do gabinete de transição. Alckmin também anunciou o nome de 4 economistas que irão comandar o grupo técnico responsável pela política econômica nesta etapa. São eles: André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pécio Arida. No grupo da assistência social estão 3 mulheres, Simone Tebet, 2 ex-ministras do Desenvolvimento Social, a assistente social Márcia Lopes e a economista Tereza Campelo, e também o deputado estadual André Quintão. A terceira portaria assinada nesta terça, segundo Alckmin, é uma solicitação de uma série de documentos ao Tribunal de Contas da União, o TCU. Auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramento e outros documentos que vão ajudar os trabalhos do gabinete de transição. Ainda haverá um conselho partidário a ser integrado por 11 partidos, além do PT e PSD. Os representantes serão Antônio Brito, do PSD, Carlos Siqueira, do PSB, Daniel Tourinho, do Agir, Felipe Espírito Santo, do PROS, Gleisi Hoffmann, do PT, Guilherme Ítalo, do Avante, Jefferson Coriteac, do SD, José Luiz Pena, do PV, Juliano Medeiros, do PSOL, Luciana Santos, do PCdoB, Wesley Diógenes, da Rede e Volney Queiroz, do PDT. É muito importante que os partidos políticos que estiveram com a gente, estão com a gente nessa caminhada, participem desde já, né? Vamos ter que tomar medidas de início de governo e isso é importante estar integrado. Tanto Gleisi Hoffmann quanto Alckmin destacaram que os integrantes da transição não terão necessariamente cargos nos ministérios. O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Amanhã, Lula vai se reunir com os presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral e também do Supremo Tribunal de Justiça. A expectativa é que ele defina o caminho para a manutenção dos compromissos assumidos na campanha, principalmente do Auxílio Brasil e do complemento de R$ 150 para famílias com filhos com 6 anos ou menos. O que é mais urgente é a questão social. Essa é mais urgente. Então, garantir o Bolsa Família. Por quê? Porque se a gente for verificar a pobreza absoluta, a fome, aonde a questão social é mais grave, é exatamente nessas famílias com criança pequena. No que diz respeito ao agronegócio, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária disse hoje que a preocupação da bancada ruralista nesse momento é fazer as articulações necessárias para um plano safra robusto para o próximo ano. Nós temos que saber que tamanho de orçamento que nós vamos ter discricionário. Dentro desse tamanho do orçamento discricionário, porque não é despesa obrigatória a equalização de juros e seguro rural para o Plano Safra, né? Nós temos que buscar, e a nossa bancada vai articular fortemente nisso para garantir
que tenhamos, e também foi promessa de campanha do presidente eleito, né, que tenhamos recursos necessários para garantir aí um plano safra robusto para o próximo ano. Em relação a uma possível indicação para a frente do Ministério da Agricultura, Sérgio Souza afirmou que a FPA se manifestará, caso seja convidada a participar da escolha. A Frente Parlamentar Agropecuária fez isso lá há 4 anos atrás, porque nós fomos convidados a nos manifestar. Nós não fomos convidados a nos manifestar até agora. Não tenho nenhuma dúvida de que membros da Frente Parlamentar Agropecuária estarão opinando nesse sentido. Se a Frente Parlamentar Agropecuária for convidada a se manifestar nesse sentido, nós vamos nos reunir e vamos avaliar. Vamos convocar o Miguel Daúde, né, para analisar os primeiros passos do processo de transição do governo, né? Daúde, você está acompanhando a possibilidade, daqui a pouco a gente vai ter uma matéria direto de Brasília para falar um pouco mais sobre os nomes, mas eu queria que você antecipasse, né, nas suas pesquisas aí, né, como é que você está vendo, principalmente na área da economia, que talvez seja o setor mais importante de qualquer governo. O que você acha em relação ao futuro nesse aspecto, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri, boa noite a todos. Pois é, Petri, tem algumas lideranças, né, conhecidas da nossa economia, que é o André Lara Rezende, o Pércio Arida, o Nelson Barbosa, que foi ministro da Dilma, aquele que fez aquela contabilidade criativa, né, que acabou levando a Dilma para o impeachment. Tem o Guilherme Melo, que é um economista do PT, e hoje, por surpresa do mercado, que entrou meio em pânico, foi a indicação de Guido Mantega, como fazendo parte desse grupo que vai chefiar a economia. Mas é assim mesmo, né? Não quer dizer que um desses seria o ministro. O que chama muito a atenção, Petri, nessa definição, a Tebet vai responder pela área social, foi definido também, foi ministro na época da Dilma na educação, como para chefiar também um dos programas de educação. Mas o que é interessante é que nós temos aí, nos grupos de trabalho, né, que farão a transição, 31 grupos, né? E ali tem um grupo do Ministério da Agricultura e um grupo do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que hoje estão juntos. Isso pode significar alguma coisa. E tem vários grupos, e começa, então, você elaborar todo o processo de transição. Não quer dizer que essas pessoas que estarão ali seriam ministros, mas você conhece as pessoas e sabe o que pensam. E agora, Petri, é arrumar a grana, né? Que é o mais difícil. Agora, existe aí discussões para ver como é que vai ser feito isso, se é uma PEC, se é decreto emergencial. O presidente Lula amanhã vai conversar com o Arthur Lira, com o Pacheco, talvez com a Rosa Weber, na tentativa de buscar um equacionamento para o seu governo. Agora, Daúde, você falou sobre o Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que tem que haver uma sincronia, né, entre o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Agricultura, para que a agricultura tenha condições de crescer, mas de forma sustentável, né, respeitando o meio ambiente. Se esses dois ministérios não conversarem, nem convergirem para o mesmo lado, fica difícil, né, Daúde? Olha, é meio difícil, viu, Petri? A gente sabe que, historicamente, né, aí até, se você me permitir, eu faço uma observação, irão, semana que vem, lá para o Egito, acompanhando Lula, né, que vai participar da COP26, vai a Marina Silva, vai a Simone Tebet, vai a Isabel, agora não me lembro o sobrenome dela, que foi ministra do Meio Ambiente, se eu não me engano, da Dilma ou do Michel Temer, que poderia sair dali o ministro do Meio Ambiente, né? E a gente sabe que a Simone Tebet sempre teve grandes embates com o Ministério da Agricultura na questão do desenvolvimento sustentado da nossa agricultura. Mas hoje, as grandes empresas, né, grandes grupos até estão formando aí estão formando esse grupo para criar objetivos, né, de
de sustentabilidade na produção de carne, na produção de soja. Então, praticamente o caminho fica já meio planeado para isso tudo. Mas eu não vejo que vamos ter grandes embates. O Ministério da Agricultura, Pet, sempre teve embate com o Ministério da Economia, né? Porque a agricultura hoje ela tem os instrumentos de políticas agrícolas, que são aqueles instrumentos que garantem preço mínimo, que você financia o escoamento, que você financia a agricultura familiar, você tem uma série de medidas ali. E sempre o problema e o embate sempre foi com o Ministério da Economia. Então eu acho que o ministro da Economia vai ter que se dar bem com o ministro da Agricultura para cumprir as promessas que o Lula fez, inclusive para nós, quando conversamos com eles, e que nós vamos ficar de olho. Perfeito. Né, eu falava sobre a sintonia entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente. Daúde, infelizmente o nosso VT não chegou de Brasília, mas nós vamos continuar acompanhando esse processo de transição aqui diariamente e avançando, tá bom, Daúde? Vai ver que ele parou em algum bloqueio aí. Né? Pode ser. Boa noite. Obrigado pela sua participação, Daúde. Um abraço. Tchau. Boa noite.